Oi, eu sou a Adri Toigo, professora de Educação Física, doutora em Biomecânica pela Universidade de Burgos, na Espanha, e esse é o terceiro vídeo sobre estratégias e desafios no ensino da Educação Física escolar nos anos iniciais. No vídeo anterior, comecei a falar sobre o desenvolvimento de uma proposta pedagógica a partir do conhecimento do contexto escolar, em relação à perspectiva do professor. No vídeo de hoje, vamos seguir no mesmo assunto, só que na perspectiva do conhecimento do aluno. Mas antes disso, se tu ainda não és inscrito no canal, te inscreve, aciona o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos e já deixa um like, que é para a plataforma divulgar esses vídeos para outras pessoas. Também te inscreve lá no nosso perfil no Instagram, @eficomvinho, porque lá a gente tem outros conteúdos legais e de qualidade na área da educação física e sempre avisamos quando publicamos vídeos novos. Produção, roda a vinheta! É prioritário conhecer as características e o desenvolvimento dos alunos, tanto no que diz respeito aos aspectos individuais como aos de grupo, nesse processo de ensino-aprendizagem. A implementação de contextos apropriados se fortalece frente à perspectiva do ensino inclusivo. E quando eu falo de ensino inclusivo, me refiro a ensinar a todos, do menos ao mais habilidoso. Esse processo se torna muito mais difícil quando a população de alunos torna-se incrivelmente mais diversa e os professores encaram o desafio de criar práticas, materiais e contextos que contemplem habilidades diferenciadas. O reconhecimento das diferenças constitui uma ferramenta valiosa para que professores enriqueçam sua ação pedagógica e a motivação de todos os alunos, assim como a sua aprendizagem. A cada ano, em geral, as crianças dos anos iniciais do ensino fundamental aumentarão entre 5 e 7 centímetros de altura e vão ganhar mais ou menos uns 2,5 kg de peso. Também vai ter um acréscimo de gordura no corpo das meninas e um mais rápido amadurecimento das mesmas. O conjunto de mudanças hormonais que conduzem à puberdade inicia-se para mulheres em volta dos 8 anos e para homens por volta dos 9 ou 10 anos de idade. Portanto, durante esse período da vida da criança, ela vai sofrer mudanças contínuas, mas lentas e graduais no que diz respeito ao crescimento físico. Em termos de desenvolvimento motor, a gente pressupõe que o aluno em idade escolar tenha tido oportunidades de praticar todas as habilidades motoras fundamentais, como correr, saltar, arremessar, quicar, chutar, receber, rebater, e que essas atividades, ou melhor, essas habilidades estejam estruturadas no seu repertório motor num nível de proficiência próximo do maduro. Mas olha bem, eu falei, pressupõe-se que o aluno tenha tido essas oportunidades. Por isso, eu te peço encarecidamente, querido professor, dê aulas. Larga a mão do largobol. As habilidades motoras fundamentais, e se tu não sabe quais são essas habilidades, deixa aqui um comentário, que se tiver bastante pedidos, a gente grava um vídeo só falando sobre isso. Elas são consideradas indispensáveis para o desenvolvimento de atividades de movimento numa perspectiva de vida ativa e saudável, bem como para a especialização de atividades motoras específicas da dança ou de outras habilidades esportivas. Também vai ser importante ressaltar que as habilidades motoras fundamentais, elas são resultado da interação de vários fatores que vão influenciar o desenvolvimento motor da criança, como o contexto do ensino, a motivação, o desenvolvimento neurológico,
as condições sociais e culturais e também as experiências passadas. A criança tão logo estabeleça o seu repertório motor básico, que eu poderia até chamar de vocabulário motor, começa a aplicar esses padrões fundamentais em direção a uma outra variedade de tarefas e de contextos. Quando os alunos refinam as habilidades motoras fundamentais, eles conseguem transpor a barreira da proficiência motora, mas essa transposição ela vai depender de uma instrução apropriada e isso é responsabilidade do professor. Quando um professor falha em dar instrução, e aí eu quero dizer quando o aluno não entende o que tem que ser feito... Não entendi nada. Ou então, quando ele não dá oportunidades de prática diversificada, dando sempre a mesma aula, ou ainda não dando aula, e não encorajando os alunos a se empenharem na direção da maestria, muitas crianças não conseguem alcançar níveis de habilidades motoras necessários para evoluir na direção das práticas mais avançadas. Quando eu comecei a dar aula, eu partia do pressuposto que as crianças entendiam a minha linguagem. Não é porque a gente fala o mesmo idioma que tudo faz sentido. Por isso, até eu me dar conta que eu tinha que explicar de um jeito que eles entendessem, foi sofrimento para ambas as partes. Da minha, porque eu me frustrava por eles não me atenderem. E da deles, porque parecia que eu estava falando sânscrito. Definitivamente, não dá para assumir essa postura de que eu sou responsável pelo que eu digo e os outros pelo que eles entendem. Não. É responsabilidade sim do professor de encontrar uma forma de dar instrução que tenha clareza de acordo com a etapa de escolarização dos seus alunos. Agora eu entendi! Eu sou de opinião que a aula é para o aluno. O objetivo desse período de escolarização seria, portanto, aprender como aplicar de forma adaptada as habilidades motoras fundamentais em uma diversidade de situações. Ou seja, eu entendo essas habilidades como genéricas e que mais tarde a gente vai poder mexer em alguns parâmetros para transportar essas habilidades para um contexto mais especializado. Em geral, isso vai incluir a aplicação das habilidades em esportes específicos. Na etapa dos anos iniciais, a experiência motora individual vai ser fator de extrema relevância sobre as mudanças que estão ocorrendo. A cultura, a família e as condições sociais também influenciam as habilidades motoras especializadas que vão ser praticadas pelas crianças futuramente. Em termos cognitivos, o aluno na faixa etária dos anos iniciais do ensino fundamental encontra-se num estado marcado pela conquista da habilidade de descentralizar, de reversão de processo de pensamento, de estrutura lógica matemática, ou melhor, na estruturação dessa lógica matemática, de realizar representações mentais de objetos de uma série de ações de eventos. A capacidade de seriação, que é a habilidade de organizar um conjunto de variáveis de acordo com certas categorias em comum ou categorias de semelhança, representa outra conquista importante nessa fase de desenvolvimento. A mais importante característica dessa fase vai ser a intensificação da habilidade de descentrar a atenção de uma variável durante a resolução de problemas. Então eles começam a perceber uma ideia ampla de contexto, enfim, de um único foco específico. Mas nessa fase eles ainda não conseguem muito bem abstrair e formular hipóteses mentalmente, porque esse processo ainda está em desenvolvimento. Então aquele raciocínio, se alguma coisa acontecer, então vai ter uma determinada consequência, ainda não está bem estruturado. Como consequência,
O desenvolvimento cognitivo desse aluno se caracteriza pela capacidade de aquisições intelectuais mais complexas, interação constante com o mundo exterior e estruturação da realidade pela razão e não mais por meio da assimilação egocêntrica. A criança, em geral, é cognitivamente capaz de usar a lógica e o raciocínio, cálculos de adição, subtração, multiplicação, divisão, consegue estabelecer relações de causa e efeito, de meio e fim, e é precisa no ordenamento cronológico dos acontecimentos. O que vem antes, no meio e depois. Desenvolve também noções de comprimento, quantidade, peso e volume por meio de experimentos comprovativos e do princípio da reversibilidade e da conservação. A capacidade de memorização vai depender das associações feitas com experiências vividas e a linguagem sofre uma melhora considerável com o enriquecimento do vocabulário largamente influenciado pelas relações sociais. E por falar nisso, esse é um período marcado por extremos. Inicialmente, no começo da escolarização e ao término, no início da puberdade. Conforme a criança se aproxima da adolescência, vai diminuindo a influência da família e a influência do grupo de amigos ganha uma força social mais importante. Os pais, os professores e os outros adultos lentamente vão perdendo o poder de persuasão sobre a criança, na mesma medida em que a opinião do grupo ganha importância. Essa nova fase social, o grupo de amigos, vai ser menos estruturada do que os grupos sociais de adultos, mas consideravelmente mais estruturadas do que os grupos de amigos nas fases anteriores da vida dessa criança. A influência do grupo pode ser verificada, por exemplo, pela forma de vestir, pela forma de agir, de tomar decisões, na forma de falar, na formação das opiniões, na necessidade de ser aceito pelo grupo e no interesse por outras pessoas que não são os pais, proporcionando aos amigos suporte emocional, divertimento e companheirismo. Além disso, muitas ações proibidas, as quais nem seriam consideradas se a criança estivesse sozinha, acabam por ser cometidas em função do apoio e do incentivo do grupo de amigos. A combinação desses fatores vai levando à gradual independência da família e também à diminuição do egocentrismo. Com essa diminuição do comportamento egocêntrico e o aumento da interação entre os pares, a criança passa por diversas experiências de aprendizagem, tornando-se cooperativa, capaz de trocar ideias e experiências vivenciadas individualmente e com o grupo. As brincadeiras começam a ser diferentes entre os sexos. Em geral, apresentam atitudes de competição compulsiva, mesmo nos momentos lúdicos. Pode ser que de vez em quando a crueldade infantil, que é a não consideração dos sentimentos dos outros, acontece em parte pela incapacidade do indivíduo de se colocar no lugar do outro e de refletir sobre o que pode acontecer como consequência dos seus atos. A questão é que quem é vítima desse tipo de ação nem sempre consegue deixar para trás e elaborar essa situação sem ter algum tipo de sequela emocional que só vai refletir mais tarde na vida adulta. Por outro lado, a convivência diária com o grupo de amigos também propicia às crianças oportunidades para que elas tenham que lidar com diferentes pontos de vista, já que crianças de um mesmo grupo expressam opiniões diferenciadas, o que leva também a uma gradual diminuição da crueldade e do aumento da empatia. Esse aumento da empatia faz com que a criança fortaleça as suas interações sociais, tanto com os pares quanto com os adultos.
A maior parte dessas interações acontece por meio dos jogos e das brincadeiras que vão acabar repercutindo no desenvolvimento global do indivíduo. Embora a observação de mudanças em diferentes domínios do comportamento humano esteja presente na vida da criança, é muito importante ressaltar que essas mudanças estão interrelacionadas em essência. Logo, o aumento da atividade física pela participação em jogos incide diretamente no aumento das relações sociais e construção de conceitos cognitivos. Crianças e jovens que praticam atividade física estão, em geral, na idade escolar e na adolescência. Embora existam crianças em idade pré-escolar que praticam esporte ou atividade física, não é a tendência mais forte de idade no ingresso de práticas sistemáticas, como é o caso das escolinhas. A idade de início de participação em atividades físicas esportivas direcionadas e mais vigorosas vai acontecer para a maioria das crianças quando elas entram para o ensino formal. Então, a gente está falando exatamente dessa faixa dos anos iniciais do ensino fundamental. No caso das crianças, grande parte das experiências em atividade física e esporte acontece na escola e vai se estruturar a partir do que é oferecido nesse meio. A criança dessa idade, tipo entre 6 e 10 anos, evidencia ganhos cognitivos, sociais e biológicos que vão facilitar essa participação. Cognitivamente, é importante observar um aumento gradual nos níveis de atenção e interesse nas habilidades de descentralizar, seriar e fazer representações mentais, que são processos de extrema importância. Esse desenvolvimento, somado à estruturação da realidade por meio da racionalidade e não mais pelo egocentrismo, leva a criança a se engajar e permanecer na atividade física desde que ela seja prazerosa, facilitando o aprendizado das habilidades e de estratégias de jogos mais complexas, como, por exemplo, a formulação de esquemas táticos em jogos e de expectativas de desempenho do adversário por parte da criança. Ela começa a pensar sobre o que fazer durante o jogo. A participação em momentos seriados é facilitada pela capacidade de memorizar. Especificamente para a educação física, é o momento de ir introduzindo as regras do jogo, já que elas podem ser tanto assimiladas quanto compreendidas e seguidas. Porém, como eu já tinha falado antes, crianças nessa idade têm dificuldade de abstrair. Por isso, elas ficam limitadas a desempenhar bem em situações concretas, porque é bem o período do desenvolvimento que elas se encontram, e que não demandam muita formulação de hipóteses. A capacidade de memorizar estratégias de jogo e aprender novas habilidades é altamente dependente das associações que a criança faz com as experiências que ela já viveu. E também pela limitação na capacidade de raciocinar de maneira abstrata. No aspecto biológico, vai ser um período caracterizado por um aumento lento, mas estável na estatura e na massa corporal, com um constante progresso na direção à maior organização dos sistemas sensorial e motor. Esse lento período de crescimento permite à criança se acostumar com o seu corpo, que é um fator bem importante na melhora tipicamente dramática que ela observa na coordenação e no controle motor durante essa fase. Com a maturação, vão melhorar as habilidades perceptivo-visuais, como, por exemplo, a precisão visual, o acompanhamento de objetos que estão se deslocando, a diminuição do tempo de reação e do movimento, a integração sensório-motora e... Que pena! Você errou. E isso faz com que o aluno melhore a performance em habilidades mais sofisticadas. Aliás, esse período marca a transição das habilidades motoras fundamentais
para as habilidades motoras especializadas, que são as que vão ser utilizados em jogos de liderança, em habilidades atléticas e, por que não dizer, no esporte formal. Uma coisa boa é que os interesses dos alunos no início desse período são meio que similares, o que vai facilitar a interação. Mais tarde é que eles vão começar a prestar atenção em aspectos diferentes de outros tipos de exercícios ou modalidades. Outro fator importante em termos biológicos que termina por afetar tanto os aspectos sociais como os psicológicos é que não se observam tantas diferenças nos padrões de crescimento de meninos e meninas nesse estágio, o que implica que dá para manter meninos e meninas juntos nas mesmas atividades físicas. O que eu quero te dizer é que em termos de diferenças hormonais, até que eles entrem na fase da puberdade, não tem muita diferença de força que, por exemplo, justificaria uma divisão de guris para lá e gurias para lá um pouquinho mais tarde, porque quando os guris começam a ter muita força, eles podem machucar as gurias num jogo, até por uma questão de imaturidade emocional. Socialmente, a criança vai se tornando mais cooperativa na troca de ideias, nas experiências, e ela vai se envolvendo mais em jogos e brincadeiras físicas. Como eu já disse, a gurizada passa a se interessar mais pelo grupo de amigos, com quem recebe e dá suporte, divide oportunidades de diversão e aprendizado e gradualmente vai tornando-se independente da família. Se essa criança está bem desenvolvida do ponto de vista das habilidades motoras e ela experimenta o sucesso nos jogos, a tendência é que ela continue se engajando. Então, o papel do professor nesse aspecto do desenvolvimento das habilidades motoras é fundamental, porque se a criança ela começa a desenvolver, ou melhor, a experimentar muitas sensações de fracasso, pouco a pouco ela começa a se retirar dessas situações por medo de ser mal julgada pelo grupo e começar a ser excluída. E aí ela começa a dar algumas desculpas para não participar de algumas atividades. Então, professor, te liga na missão. A energia canalizada para a socialização, a construção de autonomia, o prazer pela atividade, o gosto pela competição, a capacidade de compreender e empregar as estratégias táticas e regras no jogo, bem como o refino das habilidades motoras e muitas vezes a influência do grupo, promovem então o aumento da participação esportiva de crianças em idade escolar. Reconhecer a importância do contexto, bem como dos aspectos essenciais ao desenvolvimento da criança, configura-se no primeiro fator a ser considerado no planejamento da ação pedagógica. Esse planejamento deve criar oportunidades de práticas por meio das quais as crianças, primeiro, refinem habilidades motoras fundamentais ao nível de demonstrar continuidade na aprendizagem motora e eficiência no uso dessas habilidades. Segundo, que as crianças progridam de uma fase motora fundamental para uma fase especializada, que é bem mais complexa. Terceiro, que elas se tornem capazes de participar de atividades em grandes grupos. E quarto, que elas implementem diferentes conceitos como forte, fraco, acima, ao lado e diferentes velocidades na ação motora. Por último, o professor deve primar por encorajar positivamente a criança, incentivando-a na construção do autoconceito e de competências em níveis de desafios otimizados, ou seja, de acordo com as capacidades da criança, gradualmente mais complexos e na promoção de situações de autonomia com compartilhamento de decisões e responsabilidades. O professor tem que acreditar no aluno e incentivar ele na busca da maestria. Todas as referências utilizadas
para construir as ideias que eu te apresentei no vídeo de hoje vão ficar disponíveis aqui embaixo no primeiro comentário fixado. No próximo vídeo eu vou começar a falar para ti sobre a construção da proposta de ensino. Eu vou deixar aqui em cima um link para tu poder maratonar essa série. Não esquece de verificar se estás inscrito nesse canal, aciona o sininho para receber notificações sempre que a gente lançar vídeos novos e deixa um like para o YouTube entender que esse vídeo foi importante para ti e distribuir ele para outras pessoas que também se interessam por esse assunto. Compartilha esse vídeo com os teus colegas e fica à vontade para deixar um comentário aqui embaixo para nós. Se queres contribuir para que a gente continue produzindo conteúdo baseado em ciência de forma gratuita, podes nos ajudar com qualquer valor aqui pelo nosso Pix. Se tu ainda não conheces o nosso perfil no Instagram, vai lá, @efcomvinho. A gente sempre te avisa sobre os vídeos novos por lá e também te entregamos outros conteúdos variáveis e de qualidade na área da educação física. Hoje eu vou ficando por aqui. Um beijo da bruxa e até a próxima!